gente boa de Deus. Antes de iniciarmos o dia de hoje, eu quero só lembrar você para não deixar, caso você não seja inscrito nesta plataforma, neste canal Caio Fábio, clique aí e inscreva-se, é só um toque, e outro toque no sininho, e um outro toque no like, porque aí o algoritmo entende que você gosta desse canal e joga a gente um pouco mais para frente, com maior visibilidade na plataforma. Faça isso e você nos ajudará muito. No dia de hoje, nós vamos continuar conforme vínhamos fazendo, e eu ontem fiz uma introdução da preparação da Páscoa e do que isso implicava, todo o processo de arranjo, de maquinação para a traição de Jesus, os encontros e diálogos e a negociação acertada entre Judas e os líderes religiosos. E então paramos quando nós iríamos iniciar a narrativa da ceia do Senhor. E eu disse que, ao fazer isso, eu queria ir, e quero ir, irei, com a graça de Deus, para o Evangelho de João, onde essa ceia é explicitada como em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar, conquanto a nossa sequência tenha em Mateus o seu trilho fundamental, a gente foi pegando coisas de Marcos, de Lucas, aqui e ali algumas de João, mas agora nós vamos ver nos próximos dias o Evangelho de João, no capítulo 13, porque nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas trazem essa conversa íntima e que não foi rapidinha. De acordo com o Evangelho de João, ela viaja por dentro de temas, perspectivas, olhares e percepções que nunca tinham sido trazidos antes por Jesus. Pelo menos em nenhum dos evangelhos sinóticos a gente encontra nada semelhante ao que João ajuntou e colocou em sequência sobre as memórias daquela última noite anterior ao início do suplício de Jesus e da sua crucificação e da ressurreição. Depois da ressurreição, eles estiveram com Jesus 40 dias e 40 noites, comendo e bebendo com ele, durante cujo tempo, e que ele se manifestou em lugares diferentes para os mesmos sempre, apóstolos e discípulos chegados, e também para outros agregados, como Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que numa das ocasiões, na Galileia, ele apareceu e conversou e esteve com cerca de 500 irmãos, de uma única vez, simultaneamente conversando com ele. 500. Um público grande, que anula totalmente qualquer perspectiva de alucinação coletiva, que não se tem história de nenhuma nesse nível. É algo que faz parte apenas dos teoremas da incredulidade, porque 500 pessoas sem efeitos especiais, sem preparação, sem nada, encontrarem com o ressuscitado na Galileia e comerem e beberem com ele, conversarem com ele e ouvirem-no. Não foi um passar, não foi um objeto voador não identificado que as pessoas veem assim. A maioria das vezes são percepções de segundos ou de
alguns segundos ou minutos, não. Eu que já vi coisas estranhas assim do céu 2 vezes, na primeira vez foi algo mais ou menos curto de tempo, mas foi tão violentamente marcante e concreto, e nós éramos 13 pessoas, mais o meu pai, éramos 14 juntas, vendo aquilo ali, a nossa cara não dava para ter sido impressão de absolutamente ninguém, isso nunca esteve em questão. Todo mundo acachapado com o que tivera naquela percepção objetiva. E da segunda vez era um negócio que a minha cidade, quem estava na rua e olhou para cima, ou quem ouviu a gritaria e saiu de dentro de casa, em Manaus, em outubro de 74, todo mundo viu aquela coisa monumental, parecia uma montanha na cabeça da gente, com luzinhas vendo de dentro. E durou mais de 1 hora. Não dá para chegar e dizer, vocês tiveram uma alucinação coletiva. Como os teoremas da incredulidade produzem, com uma facilidade e uma banalidade idiótica, cansativa, cientificamente falando, historicamente, psicologicamente falando. Mas voltando aqui, Jesus teve, depois da ressurreição, conversas, mas a natureza e a intimidade e a pauta dessas conversas não nos foram dadas em nenhum dos evangelhos. Só se diz que ele mostrou tudo que a seu respeito constava em todas as escrituras do Velho Testamento. Como o Velho Testamento só fazia sentido visto e interpretado a partir do testemunho que dava sobre ele, a vinda dele. Porque todas aquelas coisas ficaram para trás, viraram sombra, obsolescência. E em Cristo Jesus se tem agora tudo novo. Uma nova esperança, um novo mandamento, nova relação com Deus, nova consciência, novas claras e nítidas esperanças, tudo absolutamente novo, como ninguém no passado, ninguém, nem de longe tinha visto. Eles tinham tido vislumbres, eles tinham tido silhuetas. Quem melhor viu de relance algumas silhuetas da era que viria, do Cristo que chegaria e da mensagem que traria. Entre essas pessoas estão alguns profetas, dos quais eventualmente Isaías tenha sido um dos que tenham tido uma melhor visão dessa percepção. Mas uma coisa é ter vislumbres, é ter silhuetas, é ter projeções. É como quem ainda está na caverna de Platão, vendo sombras. Essa linguagem também que o escritor de Hebreus usa quando diz que aqueles do passado viram sombras. É a linguagem da caverna de Platão, viram sombras das coisas que ainda haviam de vir e que vieram em Jesus. Pois bem, é João também, que aqui no final do seu evangelho, diz, ora, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas em lugar nenhum, e nem haveria livros, nem copistas para escreverem tudo que Jesus fez. Mas essas coisas que nós vos apresentamos é uma seleção para que vocês vejam evidentemente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele e crendo nisto, tenhais, pela prática dessa fé, vida em seu nome. Vida pela obediência ao Evangelho, que não é um caminho externo, não é uma disciplina para fora e de fora.
é um poder que emana de dentro da gente para fora. É uma força para viver. É uma alegria de ser em Deus. É uma habitação de Deus em nós pelo Espírito Santo. É Cristo vivendo em nós, como Paulo diz, e que nos traz a esperança da glória. As cartas de Paulo são todas carregadas de assim habite Cristo em vós, assim habite Cristo em vós, estando vós possuídos e habitados em amor, assim cresça Cristo em vós, assim nasça e se desenvolva numa gestação Cristo em vós, até que vocês se tornem a própria manifestação do Cristo de Deus. Essa é a vocação de vocês. Esse é o segredo guardado e manifesto e revelado e provado e experienciado por todo aquele que crê. Então, feita essa introdução, a gente vem aqui para o Evangelho de João, aonde, naquela última ceia, em Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem só narrativas jornalísticas e sequenciais. Aqui em João, do capítulo 13 em diante, a gente tem um abrir de alma, um apocalipse existencial. Aquela Páscoa, aquela chamada última ceia, foi um apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa tirar o véu, abrir as cortinas, tirar os impedimentos, deixar ver a face, deixar ver para dentro, deixar ver no íntimo, deixar ver nas entranhas. Isso não tem a ver apenas com o futuro, como se associa Apocalipse a predições proféticas do futuro histórico planetário. Isso é um aspectozinho. O significado de Apocalipse é revelação. E aí, nesse sentido, não existe percepção de Deus sem Apocalipse. Não existe revelação da face de Cristo sem Apocalipse. O que Paulo experimentou quando ele ia de Jerusalém para Damasco, para perseguir, matar, torturar, prender, esfolar cristãos e discípulos de Jesus, conforme está dito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e que ele encontra aquele sol nascente das alturas, algo que se diz em Atos que era uma luz mais brilhante que o sol, que tomou conta de todos, e os que estavam com ele, todos viram a luz. Todos ouviram a voz. Foi uma objetividade percebida por uma coletividade. A única coisa peculiar é que, conquanto eles todos tenham visto aquela luz chocante que os envolveu e tenham ouvido aquela voz, nem todos entenderam o sentido da voz. Ouviram a voz, que dizia, em língua hebraica, para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conquanto Jesus mesmo, no seu dia a dia histórico, tenha falado aramaico o tempo todo. Mas Paulo era um fariseu versado em hebraico, que nem todo mundo era. Não era todo mundo que falava hebraico na Palestina do primeiro século. Isso era uma língua para a elite, para os sacerdotes, para os estudiosos. As pessoas tinham, claro, noção, porque o aramaico era uma utilização também da língua hebraica, mas tinha outras misturas linguísticas que formavam aquele conjunto de comunicação chamado de aramaico. Então, quem sabia aramaico entendia um pouco de hebraico, mas não necessariamente tudo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí vocês sabem o resultado. O que foi aquilo?
Foi o apocalipse de Saulo. Como ele mesmo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, que antes de se converter, ele andava com um tapume na cara. Foi depois de convertido que aquele véu foi tirado e ele viu a glória de Deus manifesta na face de Cristo Jesus. Foi o apocalipse de Paulo. E uma vez que ele tenha visto, ele nunca mais teve ou fez ou pôde ou conseguiria fazer retrocesso. É o tal do se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria. Ele ficou aí preso nessa paixão eternamente. E aqui em João, no capítulo 13, a gente recebe esse apocalipse da última ceia. Esse tirar o véu e permitir que a gente entre naquela sala. E é assim que eu quero convidar você, hoje e nos próximos dias, a concluir Mateus comigo em João. Depois a gente vai voltar para Mateus, para as últimas ocorrências, de onde a gente também vai voltar a Lucas e vai voltar a João, porque tem coisas a serem agregadas à sequência dos fatos. Até o final do Evangelho de Mateus, Lucas e João terão várias contribuições a fazer e Marcos algumas também. Mas nesses próximos dias, já que em Mateus, se a gente seguisse, nós iríamos ter só narrativas praticamente até o capítulo 28. Seria um texto eminentemente jornalístico, histórico. Em João, todavia, a gente tem uma existencialidade apocalíptica. Um abrir de véu, um convite para entrar no cenáculo, para fazer parte daquela intimidade. E é íntimo o acontecimento. É de nudez. É uma Páscoa de nudez. De acordo com João, aqui no capítulo 13, onde eu já estou, começa com nudez. E tudo mais é um desnudamento contínuo da revelação de Deus. É um arrancar de véu em todas as direções. É o apocalipse da salvação, da graça, do perdão, do acolhimento, da presença do Espírito Santo, da amizade de Jesus, da intimidade, do aconchego e das coisas mais viscerais que ele queria comunicar, que são aquelas que, em geral, a gente comunica na última hora. Porque antes da última hora as pessoas não estão nem preparadas para ouvir. Como a gente viu aqui, as muitas tentativas de Jesus de comunicar aos seus discípulos, conforme a gente viu em Mateus, diversas situações de tentativa de comunicar sobre a sua crucificação e ressurreição, e os discípulos estavam bloqueados. O véu estava lá, o apocalipse não tinha acontecido, eles não conseguiam, não queriam, e quando começaram a perceber que precisavam entender, eles criaram um bloqueio de tristeza tão grande que Jesus já nem falava. Porque eles se blindaram para aquele apocalipse até que chegasse essa hora. Agora daqui não passava. Não tinha mais para onde passar, ou era aqui ou era aqui. E eles tinham que ouvir, tinham chegado no momento em que não dava mais para fugir. Era uma sala fechada, sem mais ninguém, só eles. Só os íntimos, homens e mulheres. Não foi um clube do Bolinha, as mulheres estavam lá com absoluta certeza. Todos os presentes. As pessoas mais viscerais. Todo mundo quieto, vendo aquilo ali. E as dinâmicas em torno do pão e do vinho, da pessoa de Jesus e as falas dele. E não é ele sentado ali, não é aquela ceia de
da Vinci, que é uma ceia medieval, uma mesa medieval, com gente com cara medieval, todo mundo europeu, aquela mãe de cara ali. E o Dan Brown querendo criar teorias disso e daquilo, tudo patético. Não. Era uma ceia do primeiro século. O divã era assim no chão, todo mundo sentava no chão. Pegava o pão com a mão, o cálice era compartilhado. As pessoas se sentavam à volta da mesa no chão. Os bancos que havia em cenáculos como esse eram para repousos muito rápidos. A maioria das pessoas estava acostumada a comer com a mão e a sentar no chão. Eu também nasci no Amazonas num tempo em que a minha avó materna, filha de índio com caboclos, comia com a mão. Ela sabia comer de garfo e faca. Quando ela era obrigada a comer com mais formalidade, ela comia de colher. Ela não gostava do garfo e da faca, como era já o costume da minha família de estrutura e ascendência europeia do lado do meu pai, que era tudo no garfo, na faca, na prata, tudo bonitinho, com todas as formalidades de uma mesa europeia. A minha avó não, que foi quem me criou, basicamente. Então, meu pai era tudo no garfo e na faca, a minha mãe também, mas a minha avó, que era com quem eu comia quase todos os almoços, minha mãe estava trabalhando, meu pai também, ela mesma pegava o pratinho dela, botava lá o feijão, o arroz, a farinha do arinim, o peixinho que ela já entregava pra gente sem espinhas, já todo esbugalhado, todo apequenado, e aí misturava e a gente brincava. A hora de comer era uma hora de prazer. Era como criança na creche que brinca de massinha. A gente brincava de feijão, de arroz, fazendo bolinha. Comia com bolinho, com a mão, com a farinha. À noite, quando papai e mamãe estavam em casa, tinha que entrar no garfo e na faca. Ou quando ia jantar, almoçar na casa de qualquer pessoa, voltava à moda europeia. Mas com a minha avó materna era tudo na mãozinha. E ela dizia que se não fosse na mão não tinha gosto. Comida era para comer com a mão, como os indianos culturalmente costumam fazer e outros povos da terra também fazem. A gente vê muito também no mundo árabe, onde eu me sinto muito confortável, comendo, pegando coisas com a mão, juntando com a mão, botando na boca. Eu acho uma delícia. Era assim, nesses dias. E o capítulo 13 de João diz: ora, antes da festa da Páscoa, naquele interstício, quando eles chegaram, o cenáculo montado, tudo ali arrumado, antes de chegar aquela hora solene de comerem juntos a Páscoa, beberem o vinho, aqui se diz que antes dessa hora, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ele sabia que ele não tinha mais um mês pela frente, nem uma semana pela frente, que eram horas pela frente. Sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E tudo aqui é maravilhoso, a linguagem. Não tem nada a ver com morrer. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de morrer, não, sua hora de passar. Passar. A palavra morreu vai ficando totalmente fora de sentido e de perspectiva quando você fica impregnado da vida eterna, do Evangelho, da certeza da morte, de que a morte morreu e não mata mais. Quando isso entra em você, e você se torna um filho da vida, um filho da ressurreição,
um filho da vida eterna, é habitado pela vida eterna, é habitado pelo Espírito eterno, é habitado pelo Cristo eterno. Essa linguagem da morte passa a ter mais sentido em outras coisas, como fazer morrer o egoísmo, fazer morrer toda sorte de maldade, fazer morrer a promiscuidade, fazer morrer o ódio que quer matar, separar e criar fossos entre as pessoas, fazer morrer aquilo que morre. Mas eu já não penso na partida de alguém como morte. Eu tenho 2 filhos me esperando na eternidade. Passaram. Tenho os meus pais e avós e boa parte da minha família me esperando na eternidade. Os meus amigos mais numerosos em quantidade, em tempo, em intimidade histórica longeva, já não estão aqui, já partiram. Passaram. Mas eles não estão mortos, porque Deus não é Deus de mortos, é o que Jesus ensina, é Deus de vivos. Estão esperando. Fazem parte da grande nuvem de testemunha, ou como diz o grande nuvem de testemunhas, ou ainda em Hebreus, se chama de a Assembleia dos Primogênitos arrolados nos céus, nas múltiplas dimensões, céus. Ou como Paulo diz aos Efésios, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus, nas múltiplas dimensões, o que envolve todas as entidades conscientes, universais e transversicas, e toma o nome também toda a família da terra. Por isso, não se fala de morte, é só passagem. Passar da presente ordem de coisas desse cosmos, desse mundo, desse vínculo social imediato, familiar, fraterno, ou até de perseguições e de inimigos, passar do mundo da natureza, do mundo do espaço-tempo, do mundo da civilização, do mundo da sociedade humana e do mundo da maldade sistêmica produzida pelos homens, pelos humanos, para o Pai. Então, se sai da natureza do cosmos e se entra no indescritível, que é amor puro, aqui definido como o Pai. O abraço, o aconchego, o seio, o acolhimento, a intimidade, penetrar nesse calor absoluto desse amor indescritível. Sabendo Jesus que era chegada a esta hora, esse tempo de passar. Passar. Todo dia eu tento lembrar os meus que eu estou mais para esse tempo do que para qualquer outro. Aí eles dizem, não, para com isso, pai. Especialmente minha filha Juliana, a minha filha Bruna, as meninas são mais sensíveis quanto a esse tema. Minha neta Helena, especialmente. Que isso, vô? Não, parece que eu não vou morrer. O Mateus não é assim, eu sinto que ele olha... Mas eu tenho tentado fazer com que todos eles consigam imaginar a vida sem mim. Como eu tento fazer a minha mulherzinha que está sentada, eu a vejo daqui a uns 30, 40 metros de distância, lá dentro da nossa casa, fazendo uma refeiçãozinha suave, porque ela me espera para a gente comer as coisas mais pesadas quando eu termino aqui. Ela deve estar com um tira-gostozinho qualquer na boca, tomando um cafezinho. Eu tento prepará-la o máximo que eu posso para a continuidade dela sem mim. Porque, estatisticamente falando, é muito provável, quase certo, que eu vá antes dela.
E depois de vivermos tantos anos, nós dois, 24 horas por dia, de dia e de noite, o tempo todo, eu sei que se ela fosse tirada de mim e levada e passasse antes de mim, eu não posso nem imaginar o tamanho do vazio. Ela viaja, fica uma semana cuidando de coisas da gente no Rio de Janeiro. E eu fico aqui num desassossego. Eu falo com ela o tempo todo. Eu esqueço que ela não está comigo porque a gente passa o dia juntos. Eu falo. Quando eu vejo, eu estou falando sozinho porque ela não está. Eu sinto a presença dela o tempo todo. Onde eu estou, parece que ela não se afasta jamais. E ela sente a mesma coisa a meu respeito. Mesmo quando eu não esteja, eu não estou. Então, eu me vejo na necessidade de preparar a minha mulher, meus filhos. Os meus filhos mais velhos já são muito mais preparados. Eles cresceram me vendo morrer. Clinicamente falando. Eu sofria de fibrilação atrial tripla desde os 26 anos de idade. Eles me viram dezenas de vezes ir para UTI. E eu até brincava, eu digo, olha, no dia que for para valer mesmo, vocês já estão acostumados, então aproveitem o treino. Como eles, todas as vezes que eu tenho que ser hospitalizado para alguma coisa cardíaca, e que já não vem acontecendo, agora já tem uns 6 anos, mas eventualmente esse ano ou no ano que vem eu vou ter que ser hospitalizado de novo para eles verem tudo, para ver se houve melhoras, se tem espaço para colocar mais algum stent, porque eu não tenho espaço nem para stent. Eu vivo de circulações marginais e secundárias do coração, um coração muito forte, muito bom. O meu médico diz, você ganhou um Mercedes-Benz, o problema é o encanamento que esse ministério que você viveu viajando, sem dormir, comendo tudo que não prestava em tudo que é lugar, entupiu tudo. Mas a máquina é poderosa, senão você já tinha ido há muito tempo. Aí às vezes eu tenho que ir, porque tem uma coisa nova, tem uma medicação nova, tem um recurso a mais, que dá um prolongamento de saúde, embora eu não sinta nem que tenha coração, de tão bem que eu vivo pela misericórdia de Deus. Mas é um bem erigido sobre uma estrutura com suas deficiências e que precisa ser objeto de uma certa vigilância. Mas eu estou dizendo isso tudo para dizer que eu preparo todo mundo que eu amo, porque um dia eu vou passar e eu estou mais próximo de passar para lá do que de ficar aqui. Eu já estive aqui 70 anos, vai fazer 71. Agora, eu não tenho mais 70 anos diante de mim. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu estou no lucro e no bônus faz muito tempo. De modo que seria uma inconsequência irresponsável não preparar tanta gente que eu amo e que eu quero ver em continuar vivendo no melhor espírito em relação àquilo que eles aprenderam de mim e que a gente viveu juntos, que eles pratiquem isso uns com os outros em amor, em graça, em perdão, em amizade, em companheirismo, em fidelidade, em compromisso, em continuidade, em atenção mútua, em raiz do Evangelho profundamente plantada neles e deles uns nos outros e para gerações futuras. Eu faço a minha parte quanto a preparar, que é o que Jesus faz aqui. Ele viu que esses discípulos, toda vez que ele tocava no assunto, tinha uma crise. Pedro inaugurou essa era levando uma bronca, arreda Satanás. Você não sabe que vai acontecer, tem que acontecer. Se não acontecer, está todo mundo perdido. Jesus falando da sua cruz e do significado dela. E as outras vezes todas que vocês me acompanharam aqui, Mateus,
onde eu mostrei bloqueio por bloqueio, toda vez que a gente ia chegando naquele ponto, olha o bloqueio de novo, olha o bloqueio de novo. Aqui, com bloqueio ou sem bloqueio, ele rasga o véu. Rasga o véu porque ele sabia que era hora de passar deste mundo para o Pai. Não é para a morte, é para a vida, é para o Pai, para o Deus de vivos e não de morte. Tendo amado os seus íntimos, os seus próximos, os que andaram com ele, e permaneceram com ele nas suas tentações, como ele vai dizer no jardim do Getsêmani, no Evangelho de Lucas, tendo amado os seus que estavam no mundo, vem chuva, vem, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Vem, chuvinha, aleluia! Vem, meu amor, coisa linda, vem forte. Vem sem medo de cair. Que delícia! Vem chover, meu amor, vai cair. Primeira grande chuva, se Deus quiser. Estou celebrando com a Adriana. Sabendo que era hora. Assim como aqui tem todos os sinais. Vento, chuva, sementes do Guapuruvu caindo, o céu fechando, a temperatura do vento mudando. Já o cheiro de água que está vindo por aí, chegando aqui a Brasília, vai chovendo assim, parece o Amazonas quando chove. Está vindo, vem, minha chuvinha linda. Jesus está encarando essa passagem, essa nova estação aqui, sabendo que era hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, que continuariam aqui mais um tempo, que ainda iriam viver muitas coisas, que ele sabia, mas os discípulos não sabiam. Ele, todavia, deu o que se tem para dar quando a gente sabe que vai passar. Quando a gente tem certeza que vai passar e é lúcido quanto ao significado dessa passagem, a gente demonstra e manifesta sempre amor até o fim. Amor, amor, amor. Nessa hora, a gente não pode deixar que nada se interponha entre nós e os outros, e a ponte eterna é o amor, é o amor, é o amor. Amou-os até o fim. Então, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, a convicção, a certeza, tendo assentado no coração de Judas um compromisso mórbido com a traição, com a morte, com o adultério espiritual, com a infidelidade em relação àquele de quem ele só tinha recebido amor e em relação a quem ele tinha desenvolvido gosto. Ele gostava de Jesus. Ninguém pode dizer isso de Judas, que ele não gostava. Ele gostou. Ele só gostou sem raiz, ele gostou sem esperança, ele gostou sem transcendência, ele gostou mais agarrado à teologia do reino de Deus, como a escatologia, de cumprimento imediato, de natureza político-militar e de messianismo monárquico, que quando ele viu Jesus dar as costas para o projeto de reino de Deus que ele, Judas, tinha, conquanto ele gostasse de Jesus, o amor dele não tinha chegado às últimas consequências do embrenhamento na alma e no ser. E aí ele fica tentado.
O Novo Testamento não diz isso, mas eu carrego isso praticamente como uma certeza pessoal, só minha. Ele foi ficando tentado, do tipo, eu vou deixar esse cara ficar no meio do fogo, porque na hora que o fogo cercar, ele vai soprar e apagar o incêndio inteiro. Ele precisa é ser colocado no meio de uma situação sem solução, para que pela falta de solução ele solucione tudo com o poder que ele tem, porque ninguém tem tanto poder para aceitar a morte de maneira passivamente acolhedora. Eu não creio, ele vai reagir. Eu imagino que tenha sido essa uma das tentações, ou a grande tentação, que se assentou, que o diabo fez assentar no coração de Judas, a ponto de que ele imaginou que fosse possível trair a Jesus e eventualmente sair tudo bem. Porque foi quando ele viu que o que ele fizera era um tiro que saíra pela culatra, é que ele fica tocado de remorso e diz: eu pequei traindo sangue inocente, vai e se suicida. E se arrebenta inteiro lá em Alcedama. Talvez até a corda da árvore, quem conhece Alcedama, conhece, sabe que é uma descida. Se alguém se pendura numa das muitas árvores que ainda tem por ali, e um galho quebrar, você rola pelas pedras até embaixo. Talvez seja essa a razão pela qual o livro de Atos dos Apóstolos digam que as entranhas de Judas se derramaram. Alguma coisa o cortou tão visceralmente que todo o trato intestinal dele veio para fora. Todo o aparelho gastrointestinal dele se expôs. As vísceras dele, numa linguagem bem de sacrifícios do Velho Testamento, as vísceras do animal sacrificado, as vísceras dele se expuseram diante de todos os que viram. Pois bem, Satanás colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. E sabendo Jesus, sabendo, essa era a fé de Jesus. Era um saber, era uma certeza, como fé é saber. É saber das coisas que se esperam, é saber de fatos que se não veem. Por isso, em Hebreus 11:1 se diz que é certeza. Certeza é saber, saber é certeza. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos. Tudo que era importante, visceralmente importante, o Pai tinha colocado nas mãos dele. O que era importante? O Pai não colocou espada na mão dele, não colocou lança, não colocou arco, não colocou flecha, não colocou um trono, não colocou carruagens, não colocou palácios, não colocou dinheiro. Até para pagar um imposto ele teve que colher o dinheiro na boca de um peixe na Galileia. Mas aqui se diz, mostrando que aquilo que nós humanos chamamos de importante, de essencial, de fundamental, e pelo que a gente vive e morre sem sentido, foram as coisas que o Pai não colocou na mão do Filho. Na mão do Filho ele colocou gente. Na mão do Filho ele colocou graça. Na mão do Filho ele colocou cura. Na mão do Filho ele colocou o tesouro do perdão. Na mão do Filho ele colocou a graça do não julgamento, da tolerância misericordiosa, da paciência, da espera e da certeza da ressurreição. Nas mãos do Filho ele colocou as chaves da morte e do inferno. Nas mãos do Filho ele colocou uma coroa invisível de
eternidade, de vitória sobre a morte, de poder da ressurreição, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, aqui nesse mundo, e o que tinha valor para o Pai era o que estava nas mãos do Filho, praticado pelo Filho, e que ele, Jesus, viera de Deus e voltava para Deus, viera de Deus e voltava para Deus. Viera de Deus e voltava para Deus. Eu vim de Deus e eu volto para Deus. Como diz o escritor de Hebreus, que com efeito soubessem de onde tinham vindo, quereriam imediatamente voltar para lá. Se lembrassem, aqui nessa estada de desmemoriamento, de apagamento, onde a gente tem que acordar para viver, se todavia nos lembrássemos de onde viemos, quereríamos imediatamente voltar para aquele lugar, para aquela dimensão, para aquele seio, para aquele amor, para aquele peito eterno de graça de onde nós procedemos. Ele sabia. E quanto mais alguém saiba disso, menos morte existe para tal pessoa. A morte fica morta para quem sabe disso. Para quem sabe que veio de Deus e volta para Deus, não tem morte no caminho, só tem passagem. Morte não. É uma palavra que cai em desuso na alma, na mente, no coração daquele que veio de Deus e volta para Deus e sabe disso. E Jesus sabia e quer que eu saiba, quer que você saiba. Quer tirar o véu para isso ser uma certeza para a gente. Sabendo de tudo isto, levantou-se da ceia, ficou em pé. Vocês vejam que não era a ceia do Da Vinci, nem do Dan Brown. Ficou em pé na ceia, ficou em pé na sala, no cenáculo. E tirou a roupa. Ficou nu. Tirou as roupas de cima. Ficou de cueca. E a cueca não era lupo, não era isso, não era aquilo. Era um paninho que se amarrava aqui. Para dar intimidade, porque os homens usavam aqueles saiões do Oriente Médio. Como até o dia de hoje, no mundo árabe e na Palestina. Então, a proteção das genitais e do ânus e de tudo mais que tem a ver com a nossa intimidade mais profunda, fisicamente falando, era coberto por esse pano, por essa cuequinha com um lacinho aqui do lado, do outro, ou na frente. Era a mesma proteção que uma cueca oferece pra gente. Ele tirou a roupa de cima, ficou nu, só de cueca, andando naquela sala. Tomou uma toalha. Depois de estar completamente nu, ele tomou uma toalha, porque a primeira tirada de roupa ele ficou peladão. Aí ele tomou uma toalha e se cobriu, amarrou aqui, fez uma cuequinha leve. Cobriu com um paninho lateral. Depois, ele mesmo pegou de algum cântaro água e derramou numa bacia. Pegou aquela bacia ele mesmo, não os servos, os criados, os seguranças. Não mandou botar um tapete vermelho, não tinha um poste parado na porta, não tinha nada disso. Ele mesmo, nu. Olha como ele é a cara dos apóstolos, dos papas, dos bispos, dos cardeais, dos pastores, dos líderes religiosos. A cara, não é, desse pessoal que você vê por aí? Essa empáfia diabólica toda. Olha ele aqui, o Senhor de tudo. Levantou-se, ficou nu, tirou a roupa
pegou uma toalhinha que estava ali, amarrou aqui no canto, fez dela uma cueca singela e bem superficial. Depois deitou água na bacia e saiu ele mesmo com a bacia, de pé em pé, porque estava todo mundo com os pés no chão, virados para fora em relação à mesa, cotovelo na mesa e pé para fora. Saiu ele colocando a bacia aos pés de cada um dos que estavam ali, lavando os pés deles. E aí tirava a toalhinha, ficava nu, seu aparelho genital de fora. Vocês vejam que para Jesus, nudez é outra coisa. Nudez não é a exposição do corpo. É um tipo de nudez e a pessoa fica muito mais percebida como nua pelo olhar daquele que vê tudo assim. Quando você se acostuma com o corpo humano, a nudez vai desaparecendo. Eu me lembro que quando eu estudava nos Estados Unidos, na Califórnia, especialmente os meus amigos árabes, quando chegou o verão, primeiro verão na universidade, e as americanas, naquele tempo, eram muito mais liberais, nos anos 80, muito mais liberais do que hoje. Aliás, os Estados Unidos eram um país absolutamente outro, de tão diferente, de tão aberto, que ali no gramadão do campus universitário havia centenas de meninas só de calça jeans ou de sainha ou de short, com os seios nus de fora, todo mundo pegando sol nos seios, aqueles seios lindos, bonitos, maioria delas louras, outras morenas, mulheres bonitas. E eu estava acostumado desde menino a ver mulher pelada. Eu nasci no Amazonas, onde a nudez... Todo mundo tomava banho nu na frente de todo mundo. Pelo menos no meu ambiente imediato, isso não era um problema. Entrar no igarapé pelado, mulher, homem, sair. Meninas andavam peladas até 9 anos de idade, entre parentes, primos, todo mundo nu, tomando banho. Não tinha esse negócio. Depois eu fui criado no Rio, no auge da liberalidade da expressão do corpo, em Búzios, com topless, com roupinhas mínimas de homens e mulheres. Eu mesmo andava com uma cueca zazá, eu ia para a praia de cueca. Então, corpo nu para mim era normal. Mas lá nos Estados Unidos, os meus amigos árabes na universidade entravam em crise, desesperados. Cara, eu não aguento, eu vou agredir uma mulher dessa, eu vou pular em cima, elas são lindas demais. Meu Deus! Eles ficavam loucos. Você não sente nada? Eu digo, não, cara, sinceramente não, eu estou acostumado. Vocês vivem cobertos. Na hora que alguém tira o olho para fora, vocês ficam doidos. Na hora que bota qualquer outra coisa, quanto mais cobrir, mais nudez haverá. E menos acostumados a lidar com a coisa mais natural que a gente tem, que é o corpo, vocês ficarão. Jesus ensina aqui essa leveza dele para com o próprio corpo, para com a própria nudez e para com a comunhão nessa nudez, onde ele não pede perdão a ninguém, dizendo, com licença, por favor, me perdoe e entendam, não faz nenhuma mensagem explicativa sobre o significado da nudez dele. Ele simplesmente tira a roupa, fica nu, pega o paninho, bota água na bacia e vai lavando os pés dos discípulos, e para cada pé lavado ele fica peladaço de novo e enxuga os pés dos discípulos. Ele tinha acabado de lavar, ele pega a toalha e enxuga com ela os pés deles. E foi assim, andando de pé em pé, enxugando os pés de cada um deles, com a sua nudez. Ele expunha a sua nudez e enxugava o pé dos outros. É uma lição maravilhosa. Porque para eu
lidar com os outros, antes de tudo eu preciso ser um indivíduo nu. Nu. Eu acho que Deus me deu a graça de que aonde eu chegue e aonde eu vá, se a pessoa tem uma chance mínima comigo, a maioria abre o coração. Tem gente que eu vou entrando no lugar e o cara já vai me pegando para um lado e abrindo o coração. Em qualquer lugar. Às vezes, como ontem à noite, num lugar fino, cheio de algumas das pessoas mais importantes e celebradas da cidade, tanto pessoas ricas quanto jornalistas e políticos, numa inauguração concorrida, e a dona do empreendimento é uma amiga minha de 30 e tantos anos, com quem eu já vivi muita coisa íntima, porque eu nunca tive coberturas com ela. Ela me conheceu como um homem nu, diante de quem ela podia abrir a nudez da alma dela por inteiro, e foi o que ela fez desde o início. Pois bem, você chega, você vê que qualquer um que te encosta ou que te abraça fala uma coisa no teu ouvido que dificilmente ela terá falado para qualquer outra pessoa no meio daquela multidão, mas fala no meu ouvido. Você lembra daquela vez que você me salvou daquilo? Eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Aqui, ali, acolá. E se você ficar sozinho, o cara vem e abre tudo. Ah, eu sempre quis encontrar o Senhor porque tinha uma coisa que eu queria lhe dizer, e conta algo que não conta para ninguém. Porque percebe que você é uma pessoa descoberta, você é uma pessoa nua, não protegida, que não vive sob tapumes, que não tem medo do olhar dos outros, porque não tem medo de expor a sua própria humanidade. E é isso que a gente está assistindo aqui. Ele lava e enxuga nu os pés de todo mundo. Quando ele chegou perto de Simão, Pedro lhe disse: Senhor, tu me lavas o pé a mim? Pedro tem essa mania de querer ser mais servo do que os outros, mais apóstolo do que os outros, mais corajoso do que os outros, mais peitudo que os outros, mais enraizado que os outros. E quem tem esse desejo psicológico de ser mais do que os outros, denuncia imperceptivelmente um medo latente de que a sua raiz não seja tão profunda assim. Aí, toda vez que ele vê Jesus fazendo alguma coisa, ele quer fazer mais. Como ainda vai ter lá em João, no capítulo 21, aquela pesca lá de Tiberíades,